Vamos lá, gente. Primeiro ponto é o seguinte: teve uma pesquisa Quaest que saiu no dia 18 de setembro desse ano, tem aí 2 semanas, né? E a gente tem um cenário ali que é um cenário que a gente já está vendo, né? O Lula recuperando a popularidade de uma forma bem significativa. O Lula ele já vem nesse processo de recuperação da popularidade já tem um tempo. Isso está sendo mostrado em todas as pesquisas, e aí eu acho que cabe reconhecer isso. Acho que não tem que negar essa questão. O Lula está melhorando nas pesquisas. Então, negar isso é bobagem. E isso coloca, a preço de hoje, o Lula como favorito nas pesquisas. Mais um dado me chama atenção em todos os cenários que estão sendo testados, um dado que é o desempenho do Ciro nessas pesquisas. E eu acho que cabe enfatizar aqui por motivos óbvios, né? Por que eu estou abordando, por que eu estou discutindo. Eu trabalhei na campanha do Ciro, tá? Não sei se vocês sabem. Apoiei ele nas últimas 2 eleições. Tenho um grande respeito pelo projeto dele. Acho o projeto dele muito bom para a quadra atual do Brasil. Ele recolocou essa questão de projeto nacional no debate, e isso é muito importante. Eu não deixo de criticar quando eu acho necessário. Inclusive, o último vídeo que eu fiz sobre ele aqui foi uma crítica, né? Só não vou criticar nos mesmos termos que outros grupos criticam, até porque boa parte dessas críticas vem diretamente ou vem terceirizada ali em relação a um petismo mais despolitizante e um negócio que acaba descambando para ataque pessoal mesmo, e aí não tem muito conteúdo político a crítica. E aí, assim, gente, infelizmente eu estou chegando numa posição, eu estou conseguindo ocupar um espaço em que eu posso focar um pouco mais nessas questões mais substanciais, tentar fugir um pouco do clickbait, tentar fugir um pouco de ficar forçando um pouco a discussão, a atenção, porque eu acho que isso polui menos o debate, né? E aí a questão do Ciro aqui é o seguinte: o que está chamando a atenção nos números do Ciro é que ele não está em campanha, e ele não só não está em campanha, como ele não tem nenhum cargo relevante. Se você pega a eleição de 2022 até hoje, ele ficou praticamente recluso ali. A eleição foi um baque muito forte para ele, eu tenho certeza. E aqui é uma coisa que eu conto, né? Eu contei até no meu primeiro vídeo que eu fiz para o clube de membros, que eu contei alguns bastidores da campanha do Ciro. Eu sentia o Ciro mal no final da eleição ali, da campanha. Eu sentia ele mal, eu sentia ele pesado, assim, eu sentia que ele não estava bem, sacou? E aí que eu acho que mais pesou não foi nem a questão da votação dos 3%, foi a questão da rebordosa que foi feita lá no Ceará, do racha que teve, dos abandonos, né? Muitos abandonos em relação à candidatura dele, abandonos ali em questão de aliados, em questão de pessoas muito próximas, os próprios irmãos e tudo mais. Mas ele ainda pontua muito bem nas pesquisas e ele está mostrando uma resiliência que está me surpreendendo. E eu sou sincero, eu não acreditava que ele manteria esses números nessa época aí do campeonato. Eu já venho falando da resiliência do Ciro desde maio do ano passado. Teve um vídeo, inclusive, que deu bastante visualização, foi um vídeo que ganhou bastante destaque aqui. E aí eu falava o quê? Eu falava que era o recall dele, né? Que era essa memória, essa lembrança do Ciro, do nome do Ciro. E ele é um cara lembrado, então na hora que você vai jogar uma pesquisa, na hora que você vai fazer uma pesquisa, as pessoas elas têm um pouco mais de conhecimento sobre ele e ele pontua bem. Só que eu achava que isso poderia se esvaziar com o tempo, com a falta de estrutura, com os outros atores aí no jogo, só que não é isso que acontece, e eu acho isso muito curioso. Eu queria mostrar para vocês os números aqui dessa pesquisa. Ela, Quaest, né? Lula venceria Ciro, Tarcísio, Ratinho, Bolsonaro, Zema, Michele, Caiado, Eduardo Bolsonaro eleite no segundo turno de 2026. Eu queria só ir para os cenários de uma vez, né? Que tem cenário de primeiro turno e cenário de segundo turno. Olha, no cenário de primeiro turno, né, cenário 1, tá Lula, Bolsonaro e Ciro. O Ciro está com 11%, que é uma votação bem digna, inclusive, bem maior do que ele teve na última eleição. Óbvio que a gente está aqui falando há um ano antes da eleição, né? Então as coisas mudam bastante. Mas você vê, o Ratinho é governador do Paraná, o Zema é governador de Minas Gerais e o Caiado é governador de Goiás. O Ciro está em terceiro lugar na frente de 3 governadores de estado, sendo que um desses estados aí é Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Aí você tem aqui cenário 2 com a Michele Bolsonaro. O Lula 33, a Michele 18, o Ciro 13. E, assim, ele melhora um pouco, né, tirando o Bolsonaro. E aí você tem o cenário 3. Esses dois cenários aqui são interessantes. Lula 35, Tarcísio 17 e o Ciro com 13. E aí vem Zema. Eu só achei engraçado o Caiado com 6 aqui atrás do Zema, mas tudo bem. Zema com 5, Caiado com 6.
E aí o cenário 4, que na minha opinião hoje é o cenário mais provável, tá, gente? Que é Lula 32, Eduardo Bolsonaro 14, Ciro 14 e Ratinho Júnior 10. Olha que coisa curiosa, né? E aí, esse daqui é com Lula, Tarcísio e Eduardo. Olha também como que eles dividem, né? O Eduardo com 16% ali, o Tarcísio sofre um baque bem forte, só com os três. E aí, eu queria ir para o cenário de segundo turno de uma vez. Inclusive uma coisa, né? Antes de eu ir para o cenário de segundo turno, reparem como que o Ciro sai, a votação do Lula cresce bastante, tá? Olha lá, 40%. Então, mostra que existe um eleitor ali que ele está no meio ali, Ciro-Lula, tá? Então, o eleitor do Ciro que olha para o Lula como uma segunda opção, que obviamente vai ser visado numa campanha eleitoral como uma campanha de voto útil, por exemplo. E aí eu quero ir no cenário de segundo turno para a gente acelerar esse processo aqui, olha lá. Só para mostrar o seguinte, o Ciro é o que tem o melhor desempenho contra o Lula no segundo turno, olha que curioso. Ele tem 40%. O Lula tem 40%. No cenário, o Ciro tem 33%. E aí você vê aqui, ó, contra o Tarcísio, tá 43-35%. Contra o Ratinho Júnior, 44-32%. Lula e Bolsonaro, 47-34%. Mas, assim, condenação do Bolsonaro inelegível, acho que isso não tem nem que entrar no jogo mais, assim. Lula e Zema, o Lula tá bem também, 45-32%. E o Lula e Michele, 47-32%. Né? Lula e Caiado, 46-31%. Lula e Eduardo Bolsonaro, 47-29%. O Eduardo Bolsonaro, cara, é muito mal contra o Lula no cenário de segundo turno. Eduardo Leite, 45-26%. Inclusive, o branco Lula não vai votar, já chega a 26%. E aí, tem essa pesquisa aqui também muito boa. A galera vota no Lula, mas acha que ele não tem que se candidatar à reeleição. Mas eu não vou discutir isso aqui agora, não. Eu vou focar na questão, né? O que explica isso? O que explica essa votação? A primeira coisa é o que eu já falei, né, gente? É recall, eu já expliquei aqui, então eu não vou voltar nessa questão. Eu acho que o Ciro, ele representa ali um campo, ele está cristalizado nesse campo, está cristalizado nesse elemento aí também importante, para além do recall, né? Desse elemento do nem Lula nem Bolsonaro, o Ciro já está numa configuração, num olhar ali de voto de muita gente que não quer nenhum nem outro, e eu acho que ele cristalizou um pouco esse olhar e ele se coloca como alternativa à polarização colocada. E aí, o Ciro, de certa forma, ele vem com esse posicionamento de ser uma alternativa ali desde a primeira campanha dele, em 1998, né? O cara que se apresenta como alternativa. E aí isso coloca ele com uma posição de relativa força para 2026, mesmo até numa candidatura presidencial. Eu vou ser sincero, eu sempre achei que ele não deveria pensar nisso, já falei várias vezes aqui que eu acho que o Ciro deveria ser candidato a governador do Ceará, que era melhor ele se candidatar no Ceará do que se meter em disputa presidencial. Eu ainda acho que a disputa no Ceará seria mais fácil, as pesquisas que estão saindo já lá com o nome dele, estão mostrando ele muito bem, inclusive. A questão é que tem alguns caminhos que estão se abrindo. O Tarcísio meio que já está ensaiando que vai pular fora. O Eduardo Bolsonaro pode ser candidato do bolsonarismo e ele é muito fraco num desempenho ali no enfrentamento contra o Lula. O Ciro está empatado, inclusive, com o Eduardo Bolsonaro nesse cenário, né? Só que aí qual que é a questão? Qual que é o problema do Ciro? O primeiro problema é o partido. Ele não tem partido, o PDT não vai dar legenda para ele, isso está óbvio, né? Tem que ver até onde vai a questão do PDT nessa questão do INSS, inclusive. Nem no Ceará o PDT garantiu legenda para ele, mesmo o Ciro estando ali na dianteira nas pesquisas. E aí qual que é a saída, então? Aí é que entra o problema dele. O Ciro, ele está ocupando um espaço mais ao centro ali em termos do imaginário ideológico, tá, gente? Isso é indiscutível. E aí eu não acho que nem cabe ficar disputando quem é mais de esquerda, quem é menos de esquerda. A questão é essa. Ele é um desenvolvimentista e em muitos aspectos isso é contrário ao que hegemonizou a política brasileira nesses últimos anos, nas últimas décadas. E o partido que arquitetou essa hegemonia é o PSDB, e é o PSDB que quer o Ciro de volta. E aí isso vai gerar um desafio, por exemplo, se o Ciro for candidato pelo PSDB, ou se ele for para o PSDB. Como não perder esse apoio mais ideológico fazendo essa mudança de partido? O que eu acho? Eu acho que o Ciro está numa posição de poder esperar para tomar a decisão dele. O bolsonarismo está rachando, está implodindo ali a céu aberto, em termos de liderança política.
o erro do bolsonarismo ali, o entreguismo desenfreado, a vaidade, essa briga entre eles ali, isso deixou um clima bagunçado que pode ser bom para o Ciro. E o desafio, eu acho que ele precisa ser claro em qualquer destino dele. Eu acho que tem que ter um desafio com foco muito claro na questão ideológica e na questão do debate sobre o desenvolvimento. Entendeu? O Ciro ele tem uma vantagem, gosto de você não dele, que ele colocou de volta a linguagem do Projeto Nacional de Desenvolvimento na política e ele fixou nisso, nessa questão, então ele tem que continuar nisso, tem que martelar isso até o limite. E aí uma sugestão, se eu puder fazer, né? Resgata a memória do JK, cara. Pega o Juscelino Kubitschek, emula essa ideia do Brasil desenvolvido, de pensar grande, de ampliar investimento, de entregar crescimento econômico. Quando você estuda a questão do JK, a época do JK, você vê que o JK é muito mais do que eles falam, inclusive, tá, gente? É um cara que pensou muito, assim, a gestão, o mandato do JK foi um mandato de crescimento, assim, astronômico, assim. Então, se for o caso, até pensar uma Brasília para chamar de sua, né, em termos de entrega, de simbolismo, não necessariamente uma cidade, né, mas uma marca ali para ativar o imaginário das pessoas, e aí nisso ele coesiona ideologicamente, ele transita na política com isso e ele tenta garantir esse apoio, né? Porque um outro desafio que ele vai ter é juntar as pessoas nesse projeto, manter a coerência, transitar ali nesse meio político para poder conseguir apoio, e aí montar aquela estrutura que eu sempre falo com vocês, uma estrutura para vocalizar as ideias, martelar essa questão de projeto, e também depois de ser uma barreira ali de contenção contra os elementos empoderáveis, os ataques que vão surgir. Ainda é um negócio muito difícil, é uma situação muito complicada. Eu não acho que a coisa é fácil, né, em relação a essa posição do próprio Ciro e tal. Ainda é um negócio muito difícil, né? Mas o Magalhães Pinto, ex-governador de Minas, ele tinha uma frase interessante que ele falava que a política é como as nuvens, né? E é isso mesmo. Talvez o céu esteja começando a se abrir para o Ciro, de fato. E a questão é ficar de olho nesse movimento aí para ver se vale a pena embarcar ou não numa outra candidatura. Beleza?